Olá, bem-vindos ao programa Urbanidades, transmitido pela TV Unisantos e também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br e também transmissão pela FM 96,3 Rádio Boa Nova. Com todas essas formas de difusão, é impossível que você não acompanhe algum dos nossos programas, tá? A gente tem mais de 90, rumo ao programa de número 100. Neste processo e neste mês de outubro, que é um mês que tem no ar uma cor toda rosa, embora eu esteja usando azul hoje, não pensei nisso, foi um erro básico de produção, né? Eu tenho comigo aqui a Gilze Maria Costa Francisco, que é a minha convidada de hoje e que vai falar com a gente um pouco sobre um instituto que ela criou chamado NeoMama, né? A Gilze também é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo. Então ficou claro para você que está em casa ou que está nos ouvindo pela rádio que nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o câncer de mama, sobre o instituto, sobre as ações dele, enfim. Eu vou deixar que você apresente, não eu. Tá. Obrigado por aceitar o convite, tá? Eu é que agradeço. Obrigada, TV Unisantos. Eu acho que sempre que a gente vai falar sobre uma causa como essa, que é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, no mundo, acredita-se que neste ano 500 mil de mulheres vão ser diagnosticadas no mundo e os dados em relação ao câncer de mama eles são um pouco impactantes. A cada 24 segundos no mundo, uma mulher é diagnosticada com câncer de mama. A cada 68 segundos no mundo, uma mulher morre em consequência do câncer de mama. Santos, seguido da Baixada Santista, é a região no estado de São Paulo com maior número de casos, maior incidência e maior índice de mortalidade também. Nós não temos como mexer na incidência, ao contrário, a gente gosta quando o diagnóstico é precoce. É tudo que a gente quer a partir do momento que não existe prevenção para o câncer de mama. A gente fala em prevenção de uma maneira um pouco polida, um pouco para querer conquistar a atenção de uma maneira um pouco não tão mórbida, não tão nebulosa, porque na realidade não existe nada que uma mulher possa fazer para que ele não aconteça. Quem fala, olha, eu não tenho casos na família, então eu não devo me preocupar, está errada, porque somente de 10% a 15% dos casos são por histórico genética. Então, isso já virou uma lenda. Não precisa se preocupar, caso você tenha histórico familiar, você faz os seus exames, a sua rotina. Quem não tem, pode estar incluída nesse grupo de 85% a 90% das mulheres que são acometidas pelo câncer de mama sem nenhum histórico familiar, por mutação genética. Quer dizer, há um terror no ar. Só que assim, a forma de você não ser acometido com esse terror, efetivamente, é a constante vigilância. Na verdade, você vigilando, você não tem como prevenir. Você detecta precocemente, sim. que é tudo que todo mundo quer. Então, é encontrar microcalcificações que estão ainda se agrupando, ainda nem formou o nódulo, é um diagnóstico precoce, vai ter chance de preservar a mama, de uma quimioterapia menos agressiva, cirurgia menos mutiladora e também vai fazer a sua rádio e vai ficar com quase 100%, 99,9% de chance de cura. Você sabe que eu ia falar dessa parte já no segundo bloco, mas você trouxe agora, e se eu começar a fazer as perguntas que eu queria fazer sobre esse tema, a gente não vai inverter tudo. Então, vamos parar aqui e fazer o seguinte. Tá. Como é que surge, eu sei aqui pela minha colinha que você passou pela experiência de ter um câncer, né? De mama. E que, diferente de muitas pessoas, você resolveu agir sobre isso, né? Exatamente. Quero fazer um comentário. Essa semana eu participei de uma mostra que está tendo aqui no Sesc, chamada Ecofalante, sobre sustentabilidade e tal, comentando um dos filmes. Fui convidado para fazer isso. O filme tratava sobre barragens, não tem nada a ver com câncer de mama. Mas lá pelas tantas, um índio que foi entrevistado nesse documentário, me falou uma frase que eu anotei assim no pé da página e fiquei com ela na cabeça até hoje. Ele dizia lá, na metade do filme, sentimento sem ação é a ruína da alma. Muito bem colocado pelo índio. E quando eu vi aqui o teu currículo, isso que está na minha cabeça que voltou, porque, de certa forma, você sentiu-se acometida por uma coisa que é devastadora, para quem não espera, né? Não sei em que estágio, gostaria que você comentasse como é que foi a tua experiência, e resolveu agir sobre isso, né? E assim você criou o Instituto, foi isso? Então, vamos pegar e colocar foco nessa tua história. Na minha história. A minha história começou com um autoexame, porque 16 anos e meio atrás, não se fazia mamografia em mulheres abaixo de 40 anos, nem se falava em câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos. Então, eu fui uma exceção, entrei para uma pesquisa nacional, somente 100 mulheres foram chamadas, porque ninguém achava mulher abaixo dos 40 anos, e eu tive com 38.
Então, não precisa fazer as contas, tem 55. Então, porque aí o pessoal fica, nossa, 38 mais 16, 55. E as pessoas, elas tinham muita dificuldade de assimilar que uma mulher jovem pudesse estar desenvolvendo, ter sido diagnosticada. E eu encontrei no autoexame, que é uma boa ferramenta, mas não é o ideal. O ideal é a mamografia. Quando eu encontrei o meu nódulo, ele já tinha 2 centímetros. Na hora da cirurgia, atrás dele tinha outro nódulo de 2 centímetros e tinha pontos dele na mama toda. Eu perdi músculos peitorais, os linfonodos retirados da minha axila, todos já estavam comprometidos. Então, teoricamente, o meu caso já era um diagnóstico tardio. E eu sou tripla negativa, então eu não tenho nenhum tipo de medicação anti-hormonal que me ajudasse, porque o meu câncer não foi estimulado por hormônios. Então, eu tinha tudo para não dar certo. E eu acredito que Deus me marcou para não me perder de vista. Então, eu parei, pensei muito e eu falei, não, eu tenho que tirar alguma coisa boa disso. Não reagir diferente de nenhuma de vocês que está nos assistindo, que possa estar passando por esse momento delicado, chorando, se descabelando. Também chorei, me descabelei, achei que era o início do meu fim. Eu separei tudo que eu queria dar, tudo que eu queria que minha filha ficasse, dei orientações da mulher que meu marido iria casar depois, fiz tudo isso. Mas a minha história foi diferente, assim como a da maioria das mulheres. Não tenha medo do câncer de mama, em frente. E aí eu tinha muita insônia no meu período de quimioterapia. E aí eu fui escrevendo o site, que é o cancerdemama.com.br, que está sendo reformulado. E depois disso, depois de eu ir num programa de grande repercussão nacional, eu resolvi fundar o Instituto Neomama. E hoje, depois veio o Outubro Rosa, veio o programa Um Toque pela Vida e hoje é o que você vê no Brasil. Tá, muito bom, resumiu bem. O Neomama tem que idade? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Ele tem uma sede? Não, a nossa sede é alugada. Por favor, se alguém tiver uma sede, por favor. Não, tem uma sede, né? Tudo bem. Então, ele existe, né? Ele tem um espaço físico. Claro. Mas é uma sede alugada, mas é uma sede desde que foi uma proposta dele não ser virtual, dele não ser nada que não é palpável, porque ele é assistencial. Claro. Então, há tem que ter o acolhimento. Tem que ter o acolhimento. Nós fazemos fisioterapia, drenagem linfática. Nós temos uma série de atendimentos que eu acho que vale a pena a gente falar. O banco de perucas, banco de próteses externas, banco de sutiãs. Nós temos manicure que auxilia, porque a mulher não pode mais tirar a cutícula como tirava. Nós temos o atendimento jurídico, psicológico, nutricional, oficinas de artes, yoga, meditação, academia, dança de salão. Tem muita coisa lá. Que bom. Bom que a gente tem mais 2 blocos para falar sobre isso. Com certeza. E aí, agora que eu apresentei você e o Neomama, a gente pode falar das ações desse mês, falar um pouco mais e direcionar talvez a nossa conversa para aquela mulher que precisa estar alerta para os sinais. Enfim, e vai desfrutar desse programa. A gente volta daqui a 1 minuto, tá? Aí, ó, olha mais uma aí. Para mais uma, qualquer emprego tá bom. A mais uma não está nem aí com o futuro. Para ela, um dia mais, um dia menos, não vai mudar nada. Por que ser mais um se você pode ser único? Vestibular 2016 Católica de Santos. Inscreva-se e valorize a oportunidade de ser único.